Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, eu tenho uma palavra hoje forte para dar para você. Vamos entrar agora realmente na palavra de Deus, amém, irmãos? Vamos abrindo, pessoal, por gentileza, em Mateus no capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Ontem eu estava lendo essa passagem. Eu comecei ela ontem na programação. Não sei se você assistiu a minha programação ao vivo ontem na Band, né, na TV Guarandi. E eu comecei falando sobre essa passagem. Comecei falando sobre ela. E aí Deus começou a abrir o meu entendimento. E eu queria passar para você então a interpretação que o Espírito Santo me concedeu em cima dessa passagem. Será que eu não recebi a bênção? Ou será que eu sou uma pessoa que eu desisti fácil? Porque de vez em quando, para receber as bênçãos de Deus, eu tenho que estar totalmente decidido. Eu preciso estar totalmente decidido. Você entendeu o que eu disse agora? Eu não posso estar meio decidido, eu tenho que estar totalmente decidido e determinado a receber aquilo, que você vai ver agora. Mateus 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, daquelas cidades circunvizinhas. Então dá até entender, se você vai meditar aqui, que ela veio de outra cidade, mais longe. É como se Jesus estivesse aqui na Calógeras, aqui na 2121, e essa mulher tivesse vindo de Terenos. Só para você ter uma ideia, ela viesse de Terenos para cá. É uma cidade do lado, né? Uma cidade circunvizinha. E eis que uma mulher cananeia, e aliás ela vindo de uma cidade do lado, de ser cananeia, de uma cidade, daquelas cercanias. Além disso, ela era cananeia. O que significa cananeia? Que ela não era seguidora de Cristo. Ela não era seguidora de Cristo, ela seguia outros deuses. Só para você interpretar e entender. Então ela seguia outros deuses, ela servia outros deuses. E ela veio de outra cidade. E ela veio até Jesus. Por que ela veio até Jesus? Como de praxe, todo mundo vai a Jesus. De primeiro vai por causa disso aqui, ó, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então isso aqui, miseravelmente endemoniado, para mim e para você significa problema grave. Ela tem a sua religião. Você vê na Bíblia Sagrada que ela é cananeia, ela serve outros deuses, mas os outros deuses dela não puderam ajudar nela, nesse caso aqui do endemoniamento da filha dela, que estava num alto grau, né? Não era o demônio não se manifestava nessa moça, ela ficava depressiva, ela ficava triste. Não, ela devia virar o olho para cima, ela devia avançar em todo mundo, ela devia, como é que eu vou explicar assim? Devia ser uma coisa bem grave, pessoal. Miseravelmente endemoniada, era uma coisa deplorável, era uma coisa terrível. Então ela vai até Jesus. Como eu falei e mostrei para você, ela tinha a religião dela, mas a religião dela não a ajudou. E ela vai até Cristo. Quando ela vai até Jesus, o que me chama a atenção no versículo 23 é o seguinte: mas ele não lhe respondeu palavra. Isso aqui já deve ter acontecido muitas vezes com a gente, não só com ela. O silêncio de Deus, o silêncio do Senhor, de Deus não responder absolutamente nada, ele não fala nada, ficar parado, não responder, não me dar uma palavra, não mudar nada na minha vida, as coisas trancarem. Se você for parar e ler um pouquinho na Bíblia Sagrada, você vai encontrar o Salmo 10, versículo 1. Olha o que diz o Salmo 10, versículo 1, olha o que diz, ó: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos da angústia? Estou sofrendo, o Senhor está se escondendo. Põe isso aqui na NVT para nós, ô Guilherme, na nova tradução aí, isso, transformadora, né? Nova versão transformadora. Ó Senhor, por que permanece distante? Por que te esconde em tempos de aflição? Isso aqui pode estar acontecendo com muitos de nós. Parece que Deus, e parece que Ele está distante, parece que Ele está se escondendo, Ele não está respondendo, Ele não está falando nada. Mas não foi só o salmista que escreveu isso também. O Abacuque também escreveu. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2, o Abacuque também fala a mesma coisa. Abacuque capítulo 1, versículo 2, ó:
Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência, esse violência aqui traduzida socorro. Gritarei socorro e não me salvarás? Põe na versão nova tradução disso, na transformadora, nova versão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Eu clamo, há violência, ou seja, eu estou com um problema por toda parte, mas tu não vens salvar, ou seja, o Senhor não está fazendo nada. E você vai vendo que é uma máxima na Bíblia Sagrada, que tem muita gente que abre a boca, clama, pede ajuda e não acontece nada. Só que agora aqui começa a aparecer alguns divisores de água, porque muitos de nós desistimos já no silêncio de Deus. Quando Deus não responde, para muitas pessoas tipo assim, é uma resposta final. Eu orei, eu clamei e não aconteceu nada. Então muitas pessoas podem fazer isso. E pastor, por que o senhor diz que Deus muitas vezes não atende? Porque Ele não quer? O que Ele está fazendo? Pode ser várias coisas. No caso dessa mulher aqui, é até testando a fé dela. Pode estar acontecendo isso com você. Deus está testando até onde você vai. Deus está testando se você ainda vai continuar com Ele, vai continuar firme, ou se você, na primeira oração que você fez, Ele não te respondeu, você já vai recuar, você já vai desistir, já vai abandonar. Que tem muita gente, como eu disse, que faz isso. É no silêncio de Deus que a pessoa já desanima. Como eu estou falando no início do culto, você precisa aprender a ser uma pessoa decidida e determinada daquilo que você quer de Deus. Porque se você não for decidido e determinado, você vai desistir fácil. Nem sempre você vai fazer uma oração, ou eu vou fazer uma oração, e a gente já vai ser atendido de primeira. Nem sempre isso acontece. Olha só então, voltando lá para Mateus capítulo 15, o versículo 23. Então, mas ele não lhe respondeu palavra, o silêncio de Deus. Mas o versículo continua. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Dá um aleluia. Você vê, quando a Bíblia diz, ela vem gritando atrás de nós, Jesus não apenas ficou em silêncio e ficou parado. Não, Jesus ele não só não respondeu nada, como ele passou, ele continuou caminhando. Essa história, ela é baseada em Jesus, ele está indo para uma missão. Ele está caminhando, ele está indo. Então essa mulher, quando ela pediu ajuda para Jesus, Jesus não só não falou nada com ela, como também não deve ter nem olhado para ela. Jesus não deu nem os 30, e ele continuou caminhando. E ela precisou vir atrás de Jesus. Ela precisou vir atrás de Jesus. Então você tem que continuar indo atrás dele, se é que você quer. Se é que você está querendo a bênção, não é porque ele não te respondeu que ele não queira te abençoar. Ele pode estar testando a sua fé para ver até onde você vai. Se você vai desistir ou se você vai aumentar a intensidade. Porque olha só que coisa interessante que diz aqui, ó. E despede porque ela vem gritando atrás de nós. Essa passagem ela é semelhante àquela que nós conhecemos de Marcos capítulo 10. Lá no Marcos capítulo 10, versículo 46. Põe para eles na tela, bem parecido, ó. E depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora olha isso aqui agora. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez. Isso, então dá a entender também que Jesus não escutou de primeira. Porque se você for ver no próximo versículo agora, no 49, ó, e Jesus parando. Então na hora que ele começa a clamar, ele começa a levantar a voz, Jesus ele continua andando, ele continua caminhando. Quando ele aumentou a intensidade, que Jesus vai parar. Então você, para parar no caso, para atender ele. Então você vê, não é porque eu clamei e não tive a resposta que eu tenho que parar. Pelo contrário, eu tenho que ir atrás dele levantando mais a minha voz. Eu preciso aprender a fazer isso, aumentar a intensidade, me envolver mais com Deus. Eu preciso clamar mais, como a Bíblia diz. Então quando Deus não me atende, eu clamo cada vez menos ou cada vez mais? Eu repreendi para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. A mesma coisa aquela mulher. Aquela mulher também, a Bíblia diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra, ela veio atrás gritando. Chega um ponto de ela gritar tanto que ela incomodou os próprios discípulos. Os discípulos ficaram chateados, assim, ó, Jesus, despede-a, né? Despede-a que ela vem gritando atrás de nós, ela não para.
Então, o que eu estou passando para você, o entendimento é isso aqui, que de vez em quando, irmão, a gente vai ter que ser mais extravagante ainda. Precisamos uma extravagância maior e não diminuir. Deus não quis me atender, estou meio chateado, eu fiz a oração, o negócio não aconteceu. Você tem que parar com isso. Você tem que aumentar a sua intensidade. E a Bíblia diz mais, Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele respondendo, glória a Deus, diga aleluia. Alguém pensa, bom, agora ele vai responder, mas a resposta dele é a seguinte, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é pior que o silêncio de Deus? O não de Deus. O que é pior do que o silêncio? O não. Você vê que Jesus dá uma negativa pesada para ela. Jesus ele chega para ela e diz assim: olha moça, vou te falar um negócio. Eu estou agora na missão das ovelhas perdidas da casa de Israel. Existem ovelhas que eu preciso resgatar, e eu não sei se tu percebeu, mas eu estou indo nessa missão e eu não vou parar. É como se Jesus tivesse, em outras palavras, informando essa mulher: eu não vou te ajudar. O pior do que o silêncio é essa negativa. Aqui então, aqui é mais pesado ainda, né? Porque eu até coloquei na Bíblia Sagrada que o não é mais difícil ainda. O não é mais difícil ainda, porque Jesus em silêncio, você não sabe se ele está querendo, se não está querendo, se ele vai fazer ou não vai fazer. Mas depois que você lê na Bíblia Sagrada, depois que você vai meditando, você vai percebendo que Jesus ele não vai mostrar que ele não quer operar na vida dela. E ela está com um problema sério. Só que daí essa mulher, ela dá uma insistida. E é isso que eu estou querendo passar, na insistência dessa decisão dela. Porque ela vai para frente de Jesus e no versículo 26 diz: e porém, 25, né? Desculpa, 25. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Você vê que ela não aceitou o não. Ela não aceita o não. Primeiro ela não aceita o silêncio. Depois ela não aceita o não de Jesus. E ela se atira no chão e diz: Senhor, me socorre. Eu não sei se você notou, mas tem um jogo de palavras que eu não sei se você tinha percebido, mas ela começa clamando, aí Jesus ele não dá resposta nenhuma, aí ela começa a gritar, aí Jesus diz não e ela adora. Não sei se você viu esse jogo de palavras, né? Ela clama, Jesus não fala. Depois de clamar, Jesus responde ela, mas aí ela adora. Jesus responde dando não. E ela adorou Jesus na negativa. Ela adorou Jesus na negativa. Só que ela disse: Senhor, eu entendo o teu não, mas não aceito. Eu entendo o teu não, mas eu não consigo aceitar. E então você vê que ela adora Jesus: Senhor, me socorre. E agora vem essa passagem. E ele, porém, respondendo, ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que é o pior do que o silêncio e o não de Jesus? O segundo não, que agora está declarado, agora está determinado mesmo. Então você vê claramente aqui na Bíblia Sagrada que agora aqui eu acho que a maioria de nós, de repente, se fosse eu, pastor Michael, de repente só com o silêncio dele, eu acho que eu pensaria assim: não deve estar sendo um dia bom, acho que ele tem que resolver outra coisa, deixa que outro dia eu falo. Eu acho que na primeira já eu teria desistido. Vamos dizer que eu fosse um pouquinho mais adiante e eu fizesse que nem ela e gritasse um pouquinho mais, e Jesus me dissesse: pô, caramba, para de me encher o saco, eu estou indo em outra missão. Eu acho que aqui eu já tinha dado uma murchada. Aqui eu já deveria ter dado uma murchada. De repente, eu estou falando de a minha pessoa, com todo o temor que eu tenho por Jesus. Se ele me dissesse um não, meu irmão, eu ia recuar para trás. Eu falei: caramba, que besteira que eu fui fazer hoje. Mas vamos dizer, meu irmão, que eu fosse um pouquinho mais insistente e não aceitasse o não dele e me jogasse aos pés dele e dissesse: Jesus, por favor, me socorre, mestre, por favor, me socorre. E ele, Jesus, tivesse dado essa negativa para mim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aqui, meu irmão, eu acho que até poderia entrar até uma magoazinha no coração, né? Quem concorda comigo, né? Que as pessoas se magoam por muito menos, né? As pessoas se chateiam, se magoam, ficam bravinhas, magoadinhas por muito menos. Você imagina esse tipo de resposta que Jesus deu. É o segundo não, mas não é um segundo não assim de leve. É um segundo não chamando de cachorrinho.
Mas pastor, por que Jesus chamou ela de cachorrinho? Porque você vê que Jesus está falando de dois tipos de criatura: ovelhas perdidas da casa de Israel e cachorrinhos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Que existe diferença entre as pessoas, irmãos. Existe a diferença entre quem é filho e quem é criatura. Quem é filho e quem é cachorrinho ainda, irmão. Jesus disse assim, ó: eu amo cachorrinho, eu gosto de cachorrinho, mas agora não é cachorrinho não, agora as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quem tem cachorro em casa, levanta a mão aqui. Você não gosta do bichinho? Você viu quanta gente tem cachorro? Levanta a mão de novo quem tem cachorro em casa. Ó. Todo mundo tem cachorro em casa, irmão. Né? Mas quem que você coloca como prioridade? O cachorro ou o filho? Vamos dizer que você fez um bolo de aniversário, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. Você fez um bolo de aniversário. E esse bolo de aniversário é para o teu filho. E você está entrando no portão da tua casa com aquele bolo de aniversário. Aí teu cachorrinho que você ama tanto, ele vem, pula nas tuas pernas e começa assim a passar a mão em você e faz assim, tipo, eu quero um pedaço. Ou eu quero comer. Você vai parar no dia do aniversário do teu filho, você vai parar para tirar um pedaço do bolo pro teu cachorro? Ou ninguém falou nada. Nossa, vocês estão demais, irmão. Seu filho nem assoprou o bolo de aniversário ainda. Nem assoprou. Você vai dar? Pastor, olha que se umas 3, 4 vezes na minha perna, eu acho que o bolo vai chegar com um pedaço cortado. Não, a maioria de nós diz assim, não, se soprar, você vai comer. E ele pode lamber, pode fazer o que for. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Pastor, Jesus ofendeu ela. Não, Jesus não ofendeu ela. Jesus está mostrando que a prioridade agora seria o povo de Israel. Que a prioridade seria agora os filhos de Deus, os filhos de Israel, as ovelhas e não os cachorrinhos. Não eram as criaturas antes dos filhos. Só que essa mulher, depois do não, antes teve o silêncio, ela já venceu o silêncio. Depois de vencer o silêncio, ela venceu o primeiro não. Quando ela toma esse segundo não aqui, irmão, que é para ir embora, como é que diz, né? Já chamou de cachorrinho com o rabinho entre as pernas, né, irmão? Mas já chamou de cachorrinho, né? Então vamos botar o rabinho entre as pernas e vamos embora. Nada, olha o que ela disse. E ela disse sim, Senhor. Irmão, quando essa mulher fala esse negócio agora, ela diz assim, ó: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você quer, irmão, entender o que essa mulher quis dizer para Jesus? Quem quer entender, fala agora. Ela falou assim, ó: o Senhor está errado. O Senhor disse do pão dos filhos, eu não quero o pão, eu só quero uma migalha do teu poder. O Senhor falou do pão dos filhos, o Senhor está errado. Ela falando para Jesus, o Senhor se equivocou. Jesus deve ter olhado para essa mulher, o que você está falando? O Senhor se equivocou, eu não preciso do pão inteiro. Para minha filha que está miseravelmente endemoniada, só uma casquinha do teu poder já liberta ela. Você já parou para pensar a resposta que essa mulher deu? Será que eu falaria um negócio desse? Ela pegou e maximizou o pão. Ela disse, acho que todo mundo já comeu pão aqui, né? Quem já comeu pão? Aquele pão francês, quem já comeu pão francês? Não cai aquelas casquinhas? Então ela falou assim, Jesus, uma casquinha já liberta minha filha? Eu não quero o pão, eu estou embaixo da mesa assim, ó. Se cair uma casquinha eu estou feliz. Quando essa mulher fala desse jeito, e você só vai encontrar essa, tá? Você não vai encontrar outra pessoa falando assim com Cristo. Quando você lê essa mulher fazendo isso aqui, você vai encontrar agora uma passagem na Bíblia Sagrada muito forte. Então respondeu Jesus e disse, eu quero que você leia com um bom tom de voz aquela letra O com acento, como é que fica? É isso que eu queria pregar. Até aqui foi uma introdução, agora começa a minha pregação. Milagres específicos acontecem com pessoas que fizeram coisas diferentes. Põe isso na tua cabeça. Milagre de verdade, milagre de verdade, libertação, cura, só acontece com pessoas que deixaram Jesus maravilhado. Esse ó aqui, irmão, esse ó de Jesus, você presta atenção, que é como se ele dissesse em outras palavras para essa mulher, caramba, eu nunca escutei isso.
Eu nunca escutei alguém colocando o meu poder lá nas nuvens. Eu não quero pão, eu quero uma migalha. Só uma migalha já faz efeito. E Jesus, ele disse, eu até coloquei aqui, né? Nós precisamos fazer algo diferente, uma coisa que os outros não fizeram. O que o pastor Michael disse? Que na Bíblia você não vê outra pessoa conversando com Jesus nesse tom de Jesus não responder, continuar, dar não, continuar, dar não e dizer sim. E dizer, Jesus, eu não saio daqui sem minha bênção. Você não vê isso na Bíblia. Você só vê nesse caso. O que eu aprendo com isso? Não é para todo mundo esse tipo de milagre. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, irmão. A maioria de nós, se não 100%, teria sido reprovado. E ele disse, quando eu li isso aqui, eu disse, caramba, esse é o segredo. Mulher, grande a tua fé. E diz assim, seja feito isto para contigo, grita comigo agora, como tu desejas. Você sabe que a gente está numa época que a gente detona as pessoas assim, esses pastores que ficam pregando sobre o poder da força da vontade, o poder do desejo. O que Jesus diz para ela? Que vai acontecer contigo o tamanho do teu desejo. O desejo que você tem de ver a tua filha liberta é muito mais forte que o desejo que você teria de parar. O desejo dessa mulher que ela tinha de enxergar a filha dela liberta, e o desejo e a visão que ela tinha do poder de que Jesus tinha. Por isso que eu não tenho medo de coronavírus, mano. Você sabe, irmão, que é por isso que eu não tenho medo de corona, de covid. Eu não tenho medo por causa dessas coisas, irmão. Porque uma migalha de Jesus, uma migalha liberta qualquer pessoa, por pior que endemoniada que esteja. E ele disse, como tu desejas que te seja feito. Ou seja, a demonstração do teu desejo, da tua vontade, foi muito grande. E aí vem o milagre, desde aquela hora da insistência dela, a sua filha ficou sã. A filha dela ficou curada, não porque Jesus queria, mas por causa da insistência, da decisão dessa mulher determinada. Muito determinada, irmão, muito determinada, muito focada, muito determinada. Diga aleluia. Você só vai encontrar ela na Bíblia. Mas teve um outro cidadão também que, vamos assim dizer, ele deixou Jesus maravilhado. Vai rapidinho para Mateus capítulo 8, volta um pouco atrás aí, Mateus 8. Então o que Jesus ele disse, pessoal, para aquela mulher? Fala comigo aí de novo. É esse redentor, irmão. Esse irmão, você não vai ver esse outro Você sabe que eu podia até pregar hoje o milagre do Eu podia milagre, mas um milagre aconteceu por causa do Surpreendeu. Agora você vai ver em Mateus no capítulo 8, essa história agora aqui no versículo 5. Diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. De novo uma situação difícil. Pessoal, escuta o pastor Mike falar uma coisinha rapidinho aqui, problema todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem problema, todo mundo. Ou com filho, ou com casamento, ou na saúde, ou na vida financeira. Tem uma área da nossa vida que está miseravelmente, muitas vezes, endemoniada. Tem uma área da minha vida que está atormentada e paralítica. Não anda, não vai para frente. Todo mundo tem problema. A questão não é o meu problema, é como eu vou lidar com ele diante de Deus, diante de Jesus. E aí então esse cara está com um criado paralítico e tal, e esse parece até uma facilidade, né? Porque quando ele fala para Jesus como é que está a situação dele, Jesus fala assim no versículo Jesus disse, eu irei e darei saúde. Foi bem de boa, Jesus estava indo, disse assim, eu irei. Só que o cara mete a mão no corpo de Cristo, o cara mete a mão assim, dá uma parada em Jesus, e ele diz assim, respondeu, disse, não, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu criado sarará. Aí ele fala assim, pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, ele faz. Quando esse cara falou isto, e vai, ele vai, e tal, isso que eu já falei. Próximo versículo, lê de novo o que está escrito aí, Mais um caso
que você vê na Bíblia Sagrada, Jesus, ele não falou ó, mas ele ficou. E ele se volta para as pessoas que estão ali perto e diz assim, ó, e maravilhou Jesus, ele ficou também surpreso. Maravilhou-se Jesus. A expressão do rosto de Cristo foi mais ou menos essa assim, ó. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Jesus deixa o centurião aqui, vira para trás e fala com os discípulos e diz assim, ó, em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, novamente falando, ele fez uma coisa diferente. Milagres específicos, irmãos, para pessoas que fizeram o que os outros não fizeram. Você não vai encontrar na Bíblia alguém falando que Jesus manda em anjo. Só ele. Só ele. Só ele. Ninguém você vai ver na Bíblia Sagrada vencendo o silêncio e os dois nãos de Jesus. Só aquela mulher. Você vai ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, só o único que pegou, e quando Jesus chamou para fazer a oração pelo cara, o único que largou a capa foi o cego de Jericó. Não teve outro que fez isso, não teve. A Bíblia Sagrada, ela é marcada por milagres específicos. Por que milagres específicos? Pessoas diferentes fizeram coisas diferentes. Você vê que não é uma coisa assim simples, é uma coisa diferente. E a Bíblia diz, e ouvindo isso, diz que se nem vezes em Israel encontrei tanta fé. Próximo versículo agora. E ele diz assim, ó, e eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olha o 12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui para todos nós? Que vai ter diferença entre as pessoas. Vai ter diferença de resultado. Uns vão sentar na mesa e outros serão lançados nas trevas exteriores. Vai ter diferença de operação de Deus na vida das pessoas. Porque tem pessoa que não maravilha Jesus. Você já escutou? Eu acho que você já escutou essa palavra, né? Que aquela pessoa, ela não é uma pessoa imprevisível. Ela é uma pessoa totalmente previsível. Já escutou alguém falando assim, ó, de você eu já esperava isso? Já escutou alguém falando isso? O que é de você eu já esperava isso? É aquela coisa que é normal, você já conhece, a pessoa vai fazer aquilo ali o resto da vida, irmão. É aquela pessoa, como eu disse, vai bater aquele martelo ali assim, ó. Ela não vai fazer uma coisa que vai surpreender, uma coisa diferente, não, é aquilo ali. E Jesus está dizendo que milagre é para alguém que vai surpreender, que vai tirar um ó de Jesus. Uma pessoa que vai fazer Jesus ficar maravilhado, de ele deixar o cara de lado lá, o centurião, olhar para os discípulos e dizer, vocês estão vendo aqui? Rapaz, nem mesmo dentro dos meus seguidores, nem mesmo entre vocês, discípulos, encontrei tanta fé. Pessoa que fez algo diferente. E o resultado está na tela. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai e como crente que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado... Pronto, milagre, milagre, por quê? Por causa disso, você tem que pedir para Jesus, Jesus, eu quero te maravilhar, eu quero deixar o Senhor maravilhado, Jesus, eu quero tirar do Senhor um ó, eu quero que o Senhor esteja caminhando na rua, daqui a pouco o Senhor olha para cima e diz assim, ó, Michael, o que você está fazendo aí em cima? Desce depressa, hoje eu vou dormir na tua casa, eu quero fazer uma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso ser diferente dos demais, eu não posso ser igual. Eu sempre disse para Deus, Deus, eu não posso ser igual, eu não posso, porque eu observo na Bíblia Sagrada que tem pessoas que fizeram coisas diferentes. Essa mulher cananeia, o Zaqueu, você vê o próprio cego de Jericó, esse pessoal, eles chamaram demais a atenção de Jesus, demais, muitas chamaram demais a atenção. E essa aqui de Lucas então, pessoal, Lucas capítulo 18, essa chega a dar uma referência, Lucas 18, fala comigo assim, eu quero ser imprevisível. Eu preciso aprender a ser imprevisível. Eu não posso ser aquela pessoa previsível, que a pessoa olha e diz, isso aí vai ser isso aí mesmo. Não pode, irmão. Tem que ser uma coisa imprevisível, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Surpreender Jesus, sabe? Surpreender. Fazer ele soltar um, caramba, você está ainda aí. Lucas 18, versículo 1. Essa aqui chega a dar uma referência, irmão. Quando Jesus vai contar essa parábola dela,
é forte. Você pega o entendimento que eu vou te dar agora, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: olha o que o juiz dessa cidade disse: ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, olha só, todavia como esta viúva me molesta. Eu quero que você fale comigo isso aqui, esta viúva. Ou seja, o que esse juiz iníquo quis dizer nessa parábola? Teve um monte de viúva que veio aqui. Eu tranquei a causa dela, eu paralisei a causa dela e elas foram embora. Tudo fogo de palha. Mas essa aqui é diferente. Essa aqui me incomoda. Essa aqui ela é diferente das demais. Essa mulher eu pensei que ela seria igual às outras. Eu pensei que ela seria igual a qualquer outra mulher, que ela faria a mesma coisa, mas essa aqui ela é totalmente diferente. Ela vai aquém, ela vai além. Ela está todo dia aqui me falando, né? Faze-me justiça, faze-me justiça. Ela não se cansa. Essa mulher ela não é previsível. Se bobear, eu vou sair ali hoje e ela está ali de novo, essa mulher, caramba. E ele disse: como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Então, de todas aquelas viúvas, de todas essas viúvas que foram até esse juiz, só essa que recebeu, porque ela foi diferente, irmão, diferente. Agora que essa época de noticiário, e fecha isso, fecha aquilo, eu tenho que ser, eu preciso ser diferente, eu não posso olhar e, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está se pelando de medo, chutando Deus de lado, dando um bico em Jesus, não acreditando no Evangelho, e está provando que a maioria das pessoas são tudo farinha no mesmo saco. Só que eu quero pular desse saco, quero sair fora, eu preciso ser diferente, e esse povo aqui dessa igreja vai ser diferente, precisa ser diferente, irmão. A gente precisa ser diferente e vai receber coisas específicas. Você quer anotar essa frase para colocar na internet? Pode colocar. Eu até coloquei aqui, ó, milagres específicos para pessoas que fizeram coisas diferentes. Existem milagres específicos para pessoas que fizeram coisas diferentes das demais. Não pode ser igual. Tem que ter uma diferença. Se ficar previsível igual, é tudo farinha no mesmo saco, é tudo igual. Não pode. A gente tem que fazer algo a mais. Diga aleluia. E aí Jesus ele fala agora no versículo 6, né? E disse o Senhor Jesus, né? Vocês ouviram o que disse o juiz injusto? Então ele faz assim, ó, Jesus faz menção e diz: vocês escutaram o que o juiz falou? Que só aquela mulher recebeu. Por que só aquela mulher recebeu? Porque a Bíblia diz agora no 7, ó: e Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? É aquela pessoa que não desiste, ainda que Deus seja tardio para com ele. Então Deus parece estar demorando, mas você é uma pessoa diferente, você não larga o osso. Você é aquela pessoa, sabe, diga assim, mostra que está querendo. Mostra que está querendo. Você tem que mostrar que você está querendo. Você tem que mostrar, sabe, a tua fé. Diz que 4 homens levaram um paralítico e fizeram um buraco na casa onde Jesus estava. Quantos você vê na Bíblia Sagrada escrito assim? Quantas passagens tem que as pessoas abriram o buraco em cima de Jesus onde ele estava pregando? Quantas? Só uma vez. Você não vê. Em Marcos 2, versículo 5, diz que quando Jesus olhou para cima, ele viu a fé, né? Marcos 2, 5, ó, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então Jesus ele vai tratar com o meu problema quando eu fizer algo diferente. Sabe aqueles 4 homens podiam ter feito? Eles podiam ter chegado até a casa onde Jesus estava lotado, e dizer assim: ih, caramba, olha, chegamos tarde no culto, está lotada, vamos embora. Eles podiam ter ido embora, só que eles preferiram subir naquela casa. Não sei se tinha escada, se não tinha escada. Fizeram um buraco, aí foi fácil, porque a casa tinha o telhado removível. Mas a questão toda, pessoal, foi eles abrir o buraco e abaixar. Ninguém pensou nisso, irmão. Ninguém pensou nisso. A gente tem que começar a procurar. Quer mais uma frase ou não? A gente tem que encontrar a diferença naquilo que já é óbvio. É óbvio. Aquele negócio é uma coisa óbvia, mas existe alguma coisa por detrás do óbvio ainda.
Eu preciso, sabe? Eu preciso descobrir, fazer alguma coisa diferente daquilo que já está na cara. Eu vou fazer uma coisa diferente. Você sabe que no Antigo Testamento, para me finalizar, já preguei demais hoje. Vamos para Gênesis 11. Deus percebe isso. Chega. Hoje o título da mensagem é o milagre do ó. Ó. Gênesis 11, 4. Amém, meu irmão? Eu vou usar um exemplo ruim para falar uma coisa boa, tá? Que isso, pastor? O senhor vai usar um exemplo ruim para falar de uma coisa boa? Sim. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Já ouviu falar da Torre de Babel que eles construíram? Tá. Então o pessoal se encontrou lá num vale, num buraco. Isso aqui é Gênesis 11. É bem pertinho de Noé. É um negócio lá no começo de tudo, pessoal. Né? E o pessoal se juntou lá, um grande número de pessoas, um grande grupo, e disseram assim, ó, vamos edificar nós uma cidade e vamos construir uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos um nome, vamos dar um nome para essa torre, por isso que o pessoal diz que ali é o berço da idolatria. O homem construiu alguma coisa e colocar um nome naquilo. Tipo Maria, Expedito, Antônio, Omolu, Exu. Fazer uma coisa com a mão e colocar um nome. E aquilo ali vai ser o Deus deles. Por isso que o pessoal fala que é o berço da idolatria foi a Torre de Babel. Então a gente vai construir uma torre e vamos colocar um nome nela para chegar no céu. É uma coisa que toca no céu. Então a gente vai chegar a Deus. Só que quem estava fazendo isso aí é um tal de Nimrod. Esse Nimrod, ele queria caçar Deus. É um cara revoltado contra o Senhor. E ele disse que ele queria fazer essa torre para chegar no cume dos céus. E ele diz assim, ó, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o propósito era esse. A gente vai fazer uma unidade, a gente vai se juntar aqui, vai fazer essa torre, vamos construir junto. E esse cara tinha um poder muito grande de persuasão. Ele era um líder nato. Esse tal de Nimrod que estava construindo essa torre. E o que acontece agora, pessoal, é o que eu estou pregando. Então desceu o Senhor para ver. É isso que eu quero. Não fazer a Torre de Babel, está amarrado no nome de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de Deus. Eu quero chamar a atenção de Deus, que Ele desça para ver o que eu estou fazendo. Não, tem que ter uma coisa diferente. Repito, eu estou usando uma coisa errada, uma coisa ruim, para falar de uma coisa boa, quer ver? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Deus desceu, o pessoal construindo lá e Deus sentado numa pedra lá no canto assim, ó, olhando. E a Bíblia diz assim agora, ó, e o Senhor disse, aqui que eu vou te falar da coisa boa usando a coisa ruim. Ele diz assim, ó, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, ou seja, eles estão unidos, eles estão se comunicando corretamente, eles estão juntos, eles não estão um para cá, outro para lá, eles estão unidos. Esse tal de Nimrod, ele conseguiu fazer todo mundo ficar na mesma fé, fez todo mundo ficar do mesmo grupo, a mesma linha de pensamento. Esse cara conseguiu juntar todo mundo. Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. E agora você nunca mais esquece o que Deus falou sobre isso. Nunca mais esqueça na tua vida. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Sabe que Deus disse? Ninguém vai segurar eles. Ninguém segura. Quando o homem, ele consegue se juntar, todos têm a mesma língua, todos têm o mesmo pensamento. Se é para uma coisa ruim, vai fazer, a não ser que Deus desça. Agora se for para coisa boa, irmão, Deus vai ser a favor e ninguém vai segurar você. Não haverá restrição. Não haverá, olha só, não haverá restrição para aquilo que eles estão fazendo. E para aquilo que eles pensam, estão intentarem em fazer. Então eles estão começando a fazer um negócio e que ninguém vai segurar. Só quem pôde segurar, quem foi? Só Deus, porque diabo não ia conseguir segurar, e nem homem, ninguém ia conseguir segurar. Eles iam conseguir aquilo ali. E sabe de quem eu lembrei? Da mulher cananeia. Eu lembrei dela. O que ela começou a fazer e o que ela pensava, eu pergunto, ela conseguiu ou não conseguiu? Tudo que você colocar na tua cabeça e for vontade de Deus, Deus vai ficar te observando, você vai chamar a atenção de Deus e você vai conseguir. Tudo que você colocar no teu coração, você consegue.
Você consegue. Agora, se não for vontade de Deus, Ele vai te observar e dizer: rapaz, por que tu não usa isso para as coisas boas, rapaz? Você vai me usar para as coisas ruins? Sabe o que Ele vai fazer? Próximo versículo, põe na tela. E aí, descemos, confundamos ali a sua língua, porque não era vontade de Deus, claro, né? Mas Deus, Ele falou: rapaz, se ninguém meter a mão e se ninguém fazer nada, eles vão conseguir ou não? Se ninguém meter a mão, eles vão conseguir. Se eu não fizer qualquer coisa, eles vão construir essa torre e vão chegar no céu. E diz assim, desçamos. Você vê que Deus está falando com outras pessoas aqui, né? Com anjos, bem provável, né? Desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, né? Você sabia que isso aqui também é o princípio do avivamento, né? Quando um pastor, um grupo de pessoas consegue ter a mesma língua, o mesmo pensamento, a mesma ideia, acontece um avivamento. Por isso que tem igreja que não cresce. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, uma confusaiada, né? Agora, quando a gente começa a pensar na mesma língua, a gente começa a ter o mesmo pensamento, o negócio explode. Né? Isso aqui também é um segredo do avivamento. E ele diz assim, né? E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de construir aquela cidade. Então, o que me chama a atenção é que Deus desceu para ver. E eu quero que Deus desça para ver. Eu quero que Deus desça para ver o que eu estou fazendo. Não para o lado ruim, você entendeu? Pelo amor de Deus, né? Eu usei um exemplo ruim para falar de uma coisa... Porque se Deus descer para ver a coisa boa que você está fazendo, Ele vai ser a favor de você e vai te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Dá um glória. Diga: ninguém vai segurar. Pode se colocar de pé. Não haverá restrição. A mulher cananeia foi demais, não teve restrição. E agora eu falei da mulher cananeia, mas eu podia falar da mulher do fluxo de sangue, né? Nem Jesus conseguiu segurar poder nele. Ela veio entre a multidão, andando, falando, né? Caminhando e dizendo assim: se eu tocar na veste de Jesus, ficarei sarada. E ficou ou não ficou? Ficou, e Jesus disse: quem me tocou? Mais uma pessoa que surpreendeu Jesus, né? Você vê, Jesus, ele diz assim: mulher, grande a tua fé. Para outra, a Bíblia Sagrada fala que Jesus disse, ficou maravilhado: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Na mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? Mais uma vez, fez algo diferente. O outro lá, Jesus disse: aquilo que você está fazendo aí, desce depressa. Qual foi o único que subiu na Bíblia Sagrada uma figueira para ver Jesus onde ele ia passar? Só, você não vai encontrar outro, irmão. Você não vai encontrar outro. Você não vai encontrar outro. Qual foi o único que queria construir uma torre para chegar até Deus e caçar ele? Nem Rod só. Claro que ele fez coisa errada, né? Mas foi o único. Ele conseguiu juntar um povo para construir um negócio para ele. O negócio é forte, irmão. Eu comecei a observar a Bíblia Sagrada, que ela é um livro de muitos milagres, mas de pessoas diferentes. Ele é um livro de muitos milagres, mas são pessoas distintas, irmão. A atitude das pessoas foi uma atitude assim totalmente avessa. Avessa não, é avessa também, mas tipo assim, foi totalmente inversa às outras atitudes. Como eu disse, ninguém veio entre Jesus, entre a multidão, e tocou nas vestes dele com fluxo de sangue. Ninguém jogou a capa das costas, né? Quando Jesus chamou, ainda sendo cego. Ninguém na Bíblia Sagrada não respeita os nãos de Jesus. Não tem na Bíblia isso. Não tem, irmão. Ninguém faz isso. Ninguém, irmão, na Bíblia Sagrada, mete o pé em cima do mar vermelho e estende a mão com o mar vermelho fechado. Ninguém faz isso, não Moisés. Não tem, irmão. Não tem, irmão. Não tem. São coisas diferentes. E eu quero que Deus desça para enxergar alguém que está aqui dentro fazer alguma coisa diferente, irmão. Se a gente fizer alguma coisa diferente, irmão, a gente vai receber alguma coisa? Agora, se fizer sempre a mesma coisa, vai receber sempre igual. Vai receber sempre igual, sempre. Vai ser aquele círculo vicioso. Não vai ficar bravo se eu falar um negócio? Vai viver aquela vidinha medíocrezinha. Vai viver aquela vida ali, medíocrezinha, que ele chove não molha, que ele cerca Lourenço. Quem quer mais do que isso? Quem quer presenciar o poder de Deus se manifestando? Quem quer enxergar as coisas crescendo, o negócio indo para frente? Esse março vai ser o março da vitória, pessoal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga: nada vai segurar a gente. Nem decreto, nem nada. Amém, pessoal? Diga aleluia. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Nada vai nos segurar, Deus. Hoje nós vimos que nós precisamos fazer coisas diferentes para alcançar milagres distintos. Coisas diferentes, Deus, para alcançar milagres específicos. Nós não podemos, Jesus, nós não podemos ser iguais aos demais.
Há uma diferença, diz a tua palavra, entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Há uma diferença muito grande, Jesus. Há uma diferença muito grande entre aquela pessoa que é apegada de verdade ao Senhor e aquele que não é. Há uma diferença entre o religioso da igreja e aquele que busca o Senhor incessantemente, que tem fé no Senhor. Tem que ter uma diferença. Fale isso para Deus. Deus, precisa existir uma diferença. Tem que ter uma diferença, Jesus. Precisa ter uma diferença. Derribe canta labarabachuri canta recaturi calai. Fale para Deus agora: Deus, eu preciso sair da mesmice. Eu preciso sair do marasmo. Eu preciso sair do marasmo e da mesmice, Deus. Eu preciso fazer algo. Eu preciso subir na árvore, na figueira brava para te ver. Eu preciso, Jesus, ir até o fim, como aquela viúva que foi até o fim. Eu preciso fazer que nem aquele centurião, de acreditar numa só palavra do Senhor. O Senhor não precisa estar em carne e osso na minha casa. Uma só palavra já me liberta. Eu preciso, Deus, construir algo. Eu preciso fazer algo tão forte que o Senhor vai descer para me olhar. Lembrei agora. Levanta a mão para o céu que eu lembrei de algo. Eu lembrei agora de Gideão. A Bíblia diz que o Gideão começou a malhar trigo no lagar. E quando ele começa a malhar trigo no lagar, tinha um anjo sentado no carvalhal de Ofra, onde pertenceu a Biesrita, e diz que o anjo estava olhando o Gideão fazer aquilo que ninguém mais fez. Ninguém mais tinha feito aquilo. O anjo não sentou em outro lugar, a não ser naquele lugar, olhando o Gideão fazer o que estava fazendo. Meu irmão, não adianta. Deus vai olhar para pessoas diferentes nessa terra. No momento que todo mundo se escondia em caverna, no momento que todo mundo tinha medo, o Gideão foi para o outro lado e disse: não, eu vou lutar pelo meu trigo, eu vou malhar o meu trigo no lagar. Ele foi inteligente. Ele fez algo que ninguém mais fez. Ele disse: eu vou salvar. Lembrei de outro, levanta a mão bem alto ao céu. Samá foi outro na Bíblia Sagrada que todo mundo com medo fugiu dos filisteus. Mas o Samá, ele foi e se colocou no meio do campo de lentilhas, sozinho. E a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento naquele dia. Precisamos ser diferentes. Eu vou te dar um tempo agora, te dar 5 segundos. Eu vou te falar e eu quero que você lembre dele. Qual foi o único menino de 17 anos que tocou a pedra na cabeça de um gigante? Pronto, não tem, irmão, é diferente. Ninguém mais fez isso na Bíblia Sagrada. Todo o povo de Israel, adultos, soldados valentes, fugiam de Golias. Todos fugiam de Golias. Todos fugiam de Golias. Mas aquele menino um dia chamou a atenção. Aquele menino um dia, ele pegou o alforjezinho de pastor, botou no surrão 5 pedrinhas de rio e foi com uma funda até o Golias. Até o Golias ficou assustado. O Golias disse: mas não pode. Esse menino, eles estão pensando que ele vai lutar com um cachorro para vir com um pedaço de pau ou com pedra. Quando ele menos percebeu, a pedra estava afundada na cabeça dele. E ele caiu naquele dia. Meu irmão, você tem que fazer algo diferente. Para você viver algo diferente. Vem me visitar, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Fale isso para Ele. Eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Nos inspira. vem. Nos inspira. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito Santo. E agora o que eu preguei hoje? Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Isso, você vai viver quando você fizer algo diferente. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Cante. Faz meu coração arder de novo. Aleluia.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Bonito, hein? Bonito, hein? Incendeia. Bonito, hein? Vamos lá, tem que ter algo diferente na nossa vida. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Isso, Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo, Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. 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 Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver Cante. algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração. Eu tenho que ser diferente. de novo. Eu preciso ser diferente. Eu preciso. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo. Trazendo sobre mim novo amanhecer. Uou! Uou! Eu quero viver Uou! 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 Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Faz meu coração arder de Quero fazer o Senhor descer. Quero fazer o Senhor descer. todo medo desaparecer. O Senhor vai ver essa obra. O Senhor vai enxergar essa obra. Santo Espírito desce. Oh glória! Santo Espírito Desce como fogo. incendeia. 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 Oh! Deus poderoso! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Erebe canta lava, xerebe rabalava canta lava. Santo Espírito Desce, Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. incendeia. Incendeia. Levante as mãos, Incendeia. levante as mãos. Toda a igreja vai cantar. Eu quero Viver. Fale para ele. Faz meu coração arder de novo. Cante. Fazendo todo o medo desaparecer. Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amor. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. Aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil.